Fala, manos e manas, tudo bem? Aqui quem tá falando é o João Neri e nesse momento estamos começando mais um episódio do ManoCast. Vem com a gente! Manos e manas, estamos aqui hoje com a Ticiane, palestrante, formada na parte de administração. E vamos começar o bate-papo. Me chamo Clever e ela vai se apresentar para vocês. Ticiane, fica à vontade. Me chamo Ticiane, tenho uma empresa na área de palestras e treinamentos empresariais. Já trabalho há um tempinho nessa área. Pô, show de bola, Ticiane. Mas assim, pra gente dar início ao nosso papo realmente oficial, conta aí pros manos que estão ouvindo o que tu faz hoje. Bom, o meu trabalho, a priori, é verificar o que a empresa necessita, né? Porque hoje em dia nós abrimos muitas empresas, mas muitos empresários são um pouquinho meio perdidos em relação a treinamento de pessoas. Hoje no nosso município a gente vê que o atendimento, principalmente, ele é muito defasado, né? Tu monta uma loja, monta uma empresa, contrata as pessoas, contrata funcionários, coloca lá para atender, mas você não dá um suporte. A empresa não dá um suporte para o teu funcionário saber o que é atendimento, como atender o teu cliente, como fazer ele voltar, como fidelizar o teu cliente. Eu acho que isso começa dentro da empresa, dentro na relação de patrão e empregado, a relação interpessoal dentro da empresa. Então, hoje eu vejo muitos empresários que tratam mal, né? Que tragam os problemas de fora e descontam nos funcionários. Funcionário que não está satisfeito, principalmente com o salário, que não está satisfeito com a relação dele próprio com a empresa. E que não tem motivação nenhuma para trabalhar, entendeu? E aí que eu entro na parte. Primeiro, eu tenho uma longa conversa com o empresário para saber qual é a dificuldade dele, né? Eu já tenho mais ou menos uma lista e são as mesmas coisas das dificuldades do empresário. Daí eu passo para o funcionário, né? Vendo qual é a dificuldade dele, aonde é que a gente pode melhorar com ele, né? Daí nós partimos para uma conversa amigável, né? O que o empresário pode fazer a princípio para melhorar a relação dele com o funcionário dele, né? A partir daí nós vamos para o treinamento e aí o empresário me diz o que é que ele necessita, de onde ele está. Meu trabalho é mais ou menos isso: onde está a empresa e aonde a empresa quer chegar, onde está o funcionário, como o empresário vê e aonde quer que o funcionário dele chegue, em atendimento, em relação aos clientes da empresa, em relação a dele mesmo próprio, né, empresário, funcionário. E assim, eu vejo muita dificuldade e muito déficit assim, de relação, de entendimento, de se colocar no lugar do outro, entendeu? No caso, tu faz o diagnóstico da empresa para saber o sistema atual, como ela se encontra, e aí, através disso, traça os objetivos para algo futuro, né, do que ela deseja. Ele me dá onde ele quer chegar e eu preciso fazer a análise da empresa como um todo, né, como é que a empresa se encontra atualmente e onde ele quer chegar, nas possíveis metas, as possíveis metas que ele me dá. E aí, só que assim, muitos palestrantes, muitos treinadores, eles olham assim mais a parte do que o patrão quer realmente de fato, esquece um pouquinho aonde é que ele está pisando no lugar ruim, né? Qual é o que é que onde ele está errando. E eu sou mesmo já inicio assim. Eu acho que uma empresa ele começa pelo dono. Então, se tu quiseres funcionários que tu tenhas essa troca, entendeu? Assim, bem legal, bem voluntária de funcionário patrão, tem que começar por ele, porque ele é o dono da empresa. Então, acho que quem tem que dar atenção maior para o funcionário é o patrão, entendeu? Sobre essas dificuldades que tu encontra nas empresas, a gente sabe que hoje
muitos empresários, com a experiência que a gente tem aqui, o João, os manos e manas que vêm ouvindo a gente, sabe que a gente encontra muitas empresas que estão meio estilo dinossauro, né? Com pensamento defasado, ultrapassado, mas empresas novas, na tua experiência, tu encontra a mesma dificuldade, tanto nas empresas que vêm com aquela gestão arcaica, e também naquelas pessoas que têm a mente mais aberta, que são mais novas, mas também que encontram esse tipo de dificuldade? Como é que funciona? Bom, as empresas hoje, que no caso eles estão abrindo, vão abrir, né, já buscam, eles já têm uma mente mais aberta. Eles já, na nossa área, a gente tem um pouco de preconceito, entendeu? Por conta disso, de ser uma empresa de treinamento, uma empresa de palestra, uma empresa de assessoria empresarial. Todo ser humano que entenda um pouquinho de administração sabe que não é fácil, né? Que não é porque tu és dono de uma empresa que eu vou entender tudo. Não é bem assim. Mas hoje, os empresários de hoje, eles estão sim com uma mente mais aberta, né? De procurar, de tentar errar o menos possível. Então, eles procuram empresas, sim, de assessoria, justamente para pontuar coisas que eles não querem errar. Então, a mente, sim, do novo empresário está mais aberta. Ticiane, achei muito legal um ponto que tu colocou, que é algo que eu normalmente costumo falar e eu, de fato, acredito nisso, que é um dos pontos principais para qualquer pessoa que quer montar uma empresa ou que já tem uma empresa, que é estar se colocando no lugar do outro. Algo que eu sempre falo para o pessoal que trabalha comigo aqui na barbearia, por exemplo, aqui a gente trabalha, basicamente o serviço principal é corte de cabelo e barba. Quando um cliente finaliza, eu normalmente falo para eles, para você parar, olhar para o cliente, olhar para o cabelo dele, olhar para a barba dele e se imaginar, se ele fosse o cliente, ele ia gostar daquele serviço? Se ele tivesse recebido aquele corte, se outra pessoa tivesse feito aquele corte ou a barba dele, se ele iria estar gostando daquilo que foi feito. Porque assim, o que eu vejo hoje, que muitas pessoas, às vezes a gente chega numa loja, o vendedor não, dependendo da roupa que a pessoa chega lá, dependendo da forma que a pessoa está vestida, não gosta nem de olhar para a cara da pessoa, não gosta de perguntar se está precisando de alguma coisa, se teve dúvida em alguma coisa, enfim, acaba realmente não dando a mínima importância para aquela pessoa. E hoje em dia eu faço muito isso mesmo, eu tento me colocar na pele do cliente, verificar se esse atendimento que eu estou dando para ele, se eu gostaria de estar recebendo esse atendimento, porque quando eu vou por aí em alguma loja que eu sou mal atendido, eu dificilmente gosto de voltar lá. E assim, tu que trabalha diretamente com outras empresas, verificando as dificuldades que eles têm nessas empresas, você consegue identificar que ainda existe muito esse problema? Tu citando isso, eu lembrei de uma situação. Eu trabalhava há pouco de tempo atrás numa empresa aqui de Abaetetuba de confecção. Então, assim, eu era atendente lá e eu via que a própria discriminação, que é a palavra correta, ela se inicia pelo próprio vendedor, né? Não aquele que tá na cabeça dele assim, eu preciso vender mais, porque eles ganhavam comissão, né? Elas ganhavam comissão. Então, assim, eu via muitas pessoas entrar bem vestidas, né? E olhava a loja inteira e não levava nada. E aí entrava aquelas pessoas mais humildes, né? Geralmente pessoal do interior, né? Que é a nossa realidade, mais humildes, e levavam, assim, muita coisa, bastante coisa. Então, quem se colocava nessa posição de julgar pelo vestir, né, pelo vestimento, se dava mal, né? Perdia a venda. Porque, entre parênteses, entre aspas, é normal isso, né? Um vendedor julgar, eu preciso vender mais, esse aqui não vai comprar, esse aqui vai comprar. Então, eu já vi muito, muito engano. E, assim, hoje a nossa realidade é essa, mau atendimento. É um mau atendimento e eu sinto muito, porque muitos empresários, eles não querem investir em treinamento para empresas, né? Na empresa deles, eles não querem investir em treinamento de funcionários por conta disso. Porque é um investimento, mas eles julgam pelo lado de que é um custo, entende? E a gente vê até grandes empresas que se instalaram aqui em Abaetetuba hoje, tu não é bem atendido, entendeu? Porque é uma grande empresa,
né? Que tu tem que... Eles seguem um tipo de ramo que tu tem que ir lá e te virar sozinho, ou tu passa no caixa, a pessoa tá com a cara daquele tamanho. Não é porque a pessoa teve um dia mal que ela vai descontar no próximo. A gente precisa entender a outra pessoa também, precisa, né? Tem que haver essa troca, mais todo tempo, eu acho demais, entende? Eu acho que a pessoa tem que ter um pouquinho de consciência, tem que estar um pouco mais preparada. As empresas, elas precisam investir mais nisso. Eu, Ticiane, se eu for mal atendida, eu não volto. Mas tem empresas que julgam assim. Tem pessoas que querem preço, que elas não mal se importam se ela foi bem atendida ou não. Ela quer saber se ela comprou mais barato. Se ela comprou mais barato, ela não tá nem aí. Show. E aí, continuando, outro ponto que tu levantou também, que eu achei muito interessante que tu colocou, que é justamente a empresa começa pelo dono. E aí eu consigo justamente enxergar uma ligação no que a gente comentou anteriormente com esse ponto. Porque na grande maioria das vezes que eu vejo por aí, onde justamente existem empresas que, seja lá do faxineiro até o dono da empresa, atende da mesma forma, com qualidade, com atenção ao cliente, a gente percebe que geralmente eles fazem isso porque o dono cobra muito essa questão do atendimento bom. Tem alguns casos de algumas empresas que a gente entra lá, a gente fica às vezes até com vergonha de tão bem atendido que a gente é. E geralmente essas empresas que fazem isso é porque realmente o dono se preocupa em primeiro dar treinamento para os seus funcionários, segundo, está acompanhando se realmente o cliente está sendo bem atendido ou não, porque é aquela questão, se o cara não é bem atendido, ele vai embora, compra em outro lugar. E assim, é justamente isso que as pessoas têm que começar a entender, que quem paga o seu salário não é o dono da empresa, quem paga o seu salário é o cliente. Se o cliente for embora, adeus salário. E aí, Ticiane, responde uma outra pergunta pra gente. Como é trabalhar no ramo motivacional? Bom, a gente toca muito no emocional das pessoas, né? Cada um acorda com uma vontade dentro de si todos os dias, né? Dos teus sonhos, dos teus objetivos. E a gente foca muito nisso, né? Onde você tá, onde você quer chegar, né? O que você está fazendo para você chegar até lá? O que te motiva? Quais são as tuas metas? O que você quer realizar daqui com o tempo, né? Então, hoje a gente toca assim muito no íntimo da pessoa, né? Eu fui fazer treinamento em uma empresa e eu comecei a falar assim, tem alguns empresários que cobram muito resultados e esquecem do lado humano do seu funcionário. E eu comecei a perguntar, o que te motiva, né? O que te faz acordar todos os dias para buscar, para levantar, para batalhar, para correr atrás das tuas coisas. E aí as pessoas, os funcionários daquela empresa começaram a se emocionar. Eu não posso falar porque eu vou chorar. Eu falei, não, pode chorar. Pode chorar porque o que move a gente é isso. O que me move, eu, Ticiane, são pontos específicos da minha família, do meu querer, da minha vontade, dos meus sonhos, dos meus objetivos, né? E eu falei pra eles, podem chorar, podem jogar pra fora, podem dizer assim, ninguém te pergunta isso, eu tô te perguntando, pode falar. E aí eles começaram a falar de família, de filhos principalmente, né? De família, de objetivos, de uma moça que estava grávida, que falou que ela pretendia se esforçar muito porque ela queria dar o melhor pro filho dela. Então, assim, aparentemente 90% é família, é motivação. Então a gente puxa muito para esse lado. E também para o lado da realidade. Porque muitas pessoas querem, eu quero daqui com o tempo, eu quero uma moto, eu quero um carro, eu quero bens materiais. Mas espera aí, a gente entra nesse ponto. O que você está fazendo para isso? Porque muitas pessoas querem muita coisa, só que muitas pessoas não querem fazer nada, querem ficar bonitinhas, sentadas, esperando o universo trazer para ela. Então eu digo assim, o que tu tá fazendo para isso acontecer na tua vida, né? Problemas todo mundo tem, mas bora lá tentar, né, colocar em ordem quais são as tuas prioridades. E as pessoas se blindam tanto, né? Importante deixar isso claro, que elas inibem essa parte dos sentimentos. E às vezes a gente precisa entender que dentro da empresa, o que as pessoas
querem tratar com outras pessoas, não com robôs. É para falar de pessoa para pessoa. E quando tu consegue entender, enxergar a dificuldade e a necessidade, aquele vendedor se torna até vamos colocar entre aspas, amigo daquele cliente. Aquele cliente volta sempre lá e só compra com aquela pessoa, com aquela vendedora, porque ela teve uma ligação, teve uma sintonia através de um sentimento, e esse sentimento, as pessoas pensam que isso é ruim, né? Transmitir um sentimento um sentimento de empatia pela outra pessoa, e esse sentimento faz com que o cliente fidelize e seja sempre bem atendido por aquela pessoa, só queira ser atendido por aquela pessoa. Então as pessoas hoje que trabalham no comércio, de forma geral, elas perderam essa sensibilidade para poder atuar de forma robótica, né? Achando que isso vai resolver aquele padrão, aquele perfil vai resolver a parte da empresa, mas a parte do cliente, você não consegue tocar no cliente e entender realmente a necessidade. E entrando nesse ponto, é como eu geralmente falo, pessoas não gostam de comprar de empresas, pessoas gostam de comprar de pessoas. Dando um exemplo prático, quem vai te contratar, eles não estão contratando a tua empresa, não, estão contratando a profissional Ticiane, estão contratando a Ticiane para vir aqui, não a empresa dela. Porque se simplesmente existisse uma empresa que fizesse tudo automaticamente, seria completamente diferente de existir a Ticiane que vai lá e entende realmente as necessidades de cada pessoa. Ticiane, vamos lá. Eu, particularmente, já vi muito por aí, principalmente nas redes sociais, de pessoas que principalmente gostam muito de criticar quem posta frases motivacionais, quem falam muito mal de quem é coach, falam muito mal que essas pessoas são isso, são aquilo. Eu quero te perguntar, tu que trabalha diretamente nesse ramo, tu sente esse preconceito por trabalhar diretamente no ramo motivacional? Olha, até agora, para mim não chegou crítica, né? Eu posto assim muito em status, né? O que eu posto no meu status de WhatsApp, eu posto nos meus stories da pessoal e profissional. Eu fiz uma enquete para saber se... Porque assim, meus contatos não são os mesmos das redes, né? Eu ia deixar de postar nos meus stories, nos meus status do WhatsApp, mas as pessoas pediram, porque às vezes você acorda sem motivação nenhuma. Tu precisas daquela palavra, entende? Às vezes tu tá passando por um problema que só tu sabes. Tu não divides mais com ninguém. E às vezes elas olham aquilo lá e digam, mas, poxa, eu precisava disso, né? Hoje com a depressão, com a ansiedade, assim, muito elevada, a gente nem sabe quem tá passando por isso. Tu olhas, assim, a pessoa tá muito feliz e aí tu vê que aquilo que tu postou vai fazer bem para aquela pessoa, né? E eu fiz uma enquete perguntando se as pessoas queriam ainda, porque eu ia parar de postar no meus status, né, do WhatsApp. E aí falaram, não, posta, porque assim, às vezes tu fala aquilo que tu posta, tu pode nem saber, mas tá fazendo bem para outras pessoas. E aí eu fiquei muito feliz de ver aquilo, porque eu sabia que estava atingindo pessoas, né, sem eu saber, mas estava ajudando as pessoas. Continuando aí, Ticiane, isso que tu falou por último, achei muito legal, que de fato realmente acontece comigo também. Sempre eu procuro estar postando, utilizando as minhas redes sociais, não somente para estar fuscando a vida dos outros, ver o que os outros estão fazendo, postar foto da festa lá, postar foto da comida, da viagem, enfim. Mas principalmente algo que eu optei realmente para utilizar minhas redes sociais é para estar compartilhando justamente a minha experiência, compartilhando o que eu já aprendi, o que eu já errei, o que eu já falhei. E assim, de vez em quando, sempre aparecem pessoas que me mandam mensagem. Pô, João, achei muito bacana que tu postou. Eu realmente estava passando por essa dificuldade e tu me ajudou. E assim, eu vejo que, eu costumo dizer que a gente jamais vai conseguir agradar todo mundo. Mas hoje em dia eu já tenho isso na minha cabeça. Se eu conseguir ajudar uma única pessoa sequer, eu já ganhei, já valeu muito a pena. E eu acredito que isso deve acontecer muito contigo, como tu bem falou, bem comentou. O trabalho da Crescer é diretamente ligado às empresas, né? Trabalha com treinamento, com palestra para as empresas.
Só que eu, Ticiane, como pessoa, eu gosto assim de tratar muito no emocional. Então, particularmente, se aquilo for fazer bem para uma pessoa, pode ter certeza que eu não vou parar, né? Independente se... Já tiveram algumas pessoas que vieram me pedir opinião, me pedir uma ideia, tirar algumas dúvidas. Eu não cobro para isso, sabe? Se for fazer bem para aquela pessoa, eu faço de boa vontade. Porque, assim, é uma questão pessoal minha, uma questão de querer ajudar. Não é só ver no lado monetário, sabe? Eu gosto de ajudar. Então, para mim, como você disse, para mim, essa é a parte mais importante. Se eu puder ajudar uma pessoa, já faz o meu dia feliz. E essa parte aí é muito interessante porque questão de postar frases motivacionais, que muitas vezes as pessoas se encontram perdidas, vagando e até mesmo procrastinando dentro das redes sociais e de repente se depara com uma mensagem de impacto que faz com que ela acorde daquele momento, daquela divagação e venha voltar para a vida real, para poder voltar ao seu foco, voltar a cair na real. Então, eu também compartilho muito dessa parte, né, de frases motivacionais, que é algo que possa impulsionar a mentalidade das pessoas. E assim, Ticiane, o que você tem aí que você pode nos dar de spoiler sobre os acontecimentos futuros da Crescer Palestras? Então, a Crescer, ela é uma empresa associada na Associação Comercial de Abaetetuba, né? Eu também faço parte do Conjove, Conselho de Jovens Empresários de Abaetetuba, e a gente está fechando algumas parcerias agora para 2020. Eu também quero colocar à disposição a Crescer aqui, dando para vocês essa informação. O querer ajudar as pessoas me despertou essa vontade de, se tiver algum empresário, né, vamos lá, uma MEI, né, que a pessoa tem vontade de fazer, até se não tiver empresa formada, mas se ela tiver vontade de querer aprender, de querer fazer as coisas certas, eu me disponibilizo a fazer isso, entende? Já é um trabalho voluntário, né, já pensando no crescer daquela empresa, né? É um trocadilho legal, mas no crescer daquela empresa, então me disponibilizo gratuitamente para ajudar, porque a gente não pode ver lá o lado só financeiro das coisas. E a gente está fechando parcerias já dando início com a associação, já como a gente está lá dentro, né, Clever? A gente está lá dentro e assim, eu atendo empresas fora de Abaetetuba. Então, tem dias que eu já atendo empresas na Vila do Conde, Barcarena. Então, assim, o intuito agora é só crescer. E aí, Ticiane, se os manos que estão ouvindo a gente quiser te encontrar, quiser te procurar para pedir tanto uma ajuda, seja mesmo rápida ou para estar agregando de alguma forma junto a eles, como eles podem fazer para estar te encontrando? Bom, para quem quiser encontrar a empresa, lá tem dicas, né, empresariais, frases motivacionais que eu gosto bastante, e também a vida, um pouquinho da Crescer, né? O que a gente anda fazendo, quais são as parcerias que a gente está fazendo. Alguns clientes nossos já tem lá, né, como Estúdio 7, são clientes nossos também. E o Insta dela é crescer_palestras_treinamentos. Crescer, palestras e treinamentos. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar deixando na descrição desse episódio. Para finalizar, Ticiane, quer deixar um recado para os manos e manas que estão ouvindo, para quem está começando a empreender, para quem está pensando, para essa pessoa deixar de pensar e realmente começar a agir? Tem algum recado para essas pessoas? Bom, o que eu sempre falo para os meus clientes, né? A gente precisa fazer um plano, traçar metas, um plano de negócios, né? Então, fazer as coisas aleatório não dá muito certo, né? E a gente precisa, sim, primeiramente fazer um plano de negócios onde eu estou, quais são os passos que eu vou tomar agora, né? Então, fazer as coisas com calma, pensar friamente, né? Um pouquinho feia essa palavra, mas é assim, pensar friamente no que vai fazer e não ter medo, porque é um risco que toda empresa toma, tanto
tanto a microempresa como a grande empresa. Uma empresa, diariamente, ela corre riscos. Então, assim, sem medo de ser feliz, sem medo de fazer e contratar a nossa empresa para fazer a parte que lhe cabe. Com certeza, show de bola. Ticiane, do fundo do coração, quero estar agradecendo por esses minutos que você passou com a gente, por ter dedicado um tempo. A gente sabe que a vida é corrida, tem várias coisas para fazer, então quero estar te agradecendo por realmente ter dedicado esse tempo para estar compartilhando um pouco da tua experiência e estar ajudando os ouvintes desse podcast. Agradecer a sua presença aqui, né? Foi muito importante compartilhar a sua experiência, o seu viver, né? E aprender um pouco com o seu crescer através da Crescer Palestras e Treinamentos. Parabéns pelo seu trabalho, desejamos muita sorte para você aí, muito trabalho. E é isso, obrigado mesmo e até a próxima. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Pretendo voltar, se vocês deixarem eu voltar mais vezes. Com certeza. E eu desejo muito sucesso para vocês esse ano de 2020, que mais pessoas escutem, né? E principalmente se atentem às dicas que a gente coloca para os empresários aqui, porque o intuito é ajudar, né, os empresários, os iniciantes e os que já estão, né, nesse ramo aí. Não é fácil, é um leão que a gente mata todos os dias. Se for preciso, a gente mata a selva inteira, porque é uma selva mesmo, e a gente está aí para ajudar. E muito obrigada. Muito obrigado, manos e manas, por terem ficado até aqui. Não se esqueçam de estar nos seguindo nas nossas redes sociais, o @JoãoNeriJ e o @CleverNeri. E isso aí, não esqueçam de estar ouvindo os próximos episódios, manos. Muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima. Valeu!